vamos trabalhar um pouquinho. Vocês são loucos? Com certeza. É. Somos. Vocês são loucos, não são? Sim. E a Bíblia diz, o Senhor diz que o Senhor aprove a Ele usar as coisas loucas desse mundo para trazer a glória dEle. Né? No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, vocês podem achar lá, rapidinho. Atos 2. 2 ou 12? 2. Como diz o carioca, 2. A partir do 42. Olha o que diz lá. Certamente você já deve ter lido esse texto. Atos 2, a partir do verso 42, diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus, desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Desde já, alguém aqui tem mais de 40 anos de fé? Que já conhece a Cristo há mais de 40 anos? Não? Então eu sou o irmão mais velho de vocês. Né? Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus quando eu tinha 12 anos de idade e tenho 55. Então vocês façam os cálculos, né? Eu sou o irmão mais velho de vocês. Você é mais novo do que eu, rapaz, me respeita. E como o rei Davi disse uma vez, eu posso dizer para vocês, já fui jovem, hoje já sou um homem, né? Não sou velho, mas sou um homem, e eu nunca vi o Senhor desamparar os seus. Amém. Nunca. Amém. Nunca. Amém. Se eu dissesse para vocês, daqui a mais um tempo, não sei o tempo, o Deus que eu sirvo, o Deus que vocês servem, vai dar um lugar para vocês que vocês não estão esperando, que vocês não podem comprar com o dinheiro que vocês têm. Vocês acreditariam nisso? Cuidado quando vocês disserem amém. Vocês cuidem com isso. Cuidem de verdade. Porque Deus leu o nosso coração. Deus leu o nosso coração. Mas a verdade é que nós, quando começamos algo que o Senhor nos chama a fazer, por mais que a gente saiba que Deus nos chamou a fazer, nós nunca dimensionamos o que está para acontecer. Sabia disso? É legal. É fascinante, é uma aventura servir a Deus. Quando essa igreja em Atos, que Atos apóstolo fala sobre ela, a igreja de Jerusalém, os primeiros a nascerem na fé, quando eles estavam ali, numa das primeiras reuniões, 3.000 se converteu. Vocês acham que uma igreja que estava nascendo naqueles momentos tinha condições de cuidar de 3.000 pessoas? Você acha que tinha? E hoje, uma igreja tem condições de cuidar de 3.000 novos convertidos? Né? Hoje a maioria das igrejas tem plano de treinamento para pessoas que vão se batizar e tal, tem grupo de crescimento, tem isso, tem aquilo outro, não é? Nada disso impressiona a Deus. Nada disso impressiona a Deus.
Porque em uma tacada o Espírito Santo converteu 3.000 pessoas, na outra 5. Logo depois, 5.000 pessoas. Então, a primeira igreja, logo no começo, já tinha 8.000 pessoas de frente para ser cuidado. E se foi, como a Bíblia diz, o Espírito de Deus que os levou a Cristo, e Deus não faz nada de maneira aleatória, então eu creio que essas pessoas são aqueles que saíram mundo afora pregando o Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui. Né? Como é o nome da comunidade? Que é Viva Reino. Viva Reino. Viva Reino. Viva Reino. Uhul, Viva Reino! Deus não faz nada aleatório, gente. Amém. Vocês não estão aqui nem porque vocês querem. Vocês estão aqui porque Deus quer. Mas alguém denunciou vocês. Não é verdade? Agora eu quero pedir uma coisa para vocês. Feche os seus olhos. E façam o maior silêncio que vocês puderem. Nem respire. Respire. Se essa é a última reunião nesse lugar, daqui para frente esse lugar vai ficar em silêncio. Não é? Mas vocês acham, agora pode abrir os olhos, vocês acham que os vizinhos desse prédio, os moradores, ouviram vocês cantando hoje? Dá para ouvir? Talvez alguns. Então, e se eu disser para vocês que todos devem ter escutado? Quando nós chegamos em Concórdia, há 31 anos atrás, o nosso grupo como igreja local era isso aqui, né? Fora aqueles que nós convidamos a ir embora, porque não, é sério, porque não tinha a visão que Deus tinha nos dado, ministerialmente falando. Veja, toda cidade tem várias comunidades cristãs, gente. Vocês acham que Meia Praia não tem? Não tem? Tem montão, não tem? Está cheio, tem igreja e tal. Por isso que eu perguntei, vocês são malucos? Por quê? Para que mais uma comunidade? Né? Vocês podiam se espalhar nas outras. Ah, vamos lá. Tá, o cara toca, vai lá, acha um lugar para... Né? Mas, de repente, o bicho carpinteiro de Deus começa a fervilhar em nós e diz assim, não é isso que eu quero para você. Aí junta um maluco com outro maluco, com outro maluco. Né? E, de repente, alguém está comprando uma ideia que nasce no coração de um Ceará. Né? Que Deus traz. Lá em Atos, a Bíblia diz que os discípulos se reuniam para fazer tudo de maneira em comum. Né? Eles comiam, eles oravam, eles pregavam. E enquanto eles faziam tudo isso, Jesus, né, o Espírito de Deus, ia acrescentando à igreja todos aqueles que deveriam se salvarem para aquele projeto. Como eu disse para vocês, quando nós chegamos em Concórdia, aqui tem alguns que foram membros da igreja de Concórdia, mas nenhum deles são do começo da história da igreja de Concórdia. Nem você. E aí, mas lembra do edifício do seu Tchuqueta? Lembra? Pois bem, era um prédio, era um apartamento que nós alugamos. Um pouco maior do que isso, talvez. E um belo dia nós estávamos com um violão tonante, que era tudo que nós tínhamos. E quem conhece música, violão tonante é a pior coisa que já... Né, o pior instrumento que já inventaram na vida. É um violão tonante. Porque eu não sei quem inventou aquilo. Né? Ele inventou algo que ele queria fazer raiva para músico. Porque o violão não consegue afinatura. Né? Não se afina um violão tonante. O cara tem que ser muito bom. Né? Para deixar ele desafinado, enquanto está desafinado. E um belo dia nós estávamos louvando ao Senhor. Assim, cantando canções de louvores ao Senhor. E há mais ou menos
uma quadra da onde nós estávamos. Tinha um rapaz na varanda de um prédio, ele ia se jogar. Gerson, o nome dele. Ele ia se matar. Não era o Gerson que nós temos hoje, tá? Era um bioquímico que veio de Minas Gerais para trabalhar numa empresa lá em Concórdia, entrou em deprê, falou, é aqui mesmo. Subiu lá na varanda do prédio dele, ia se jogar. E quando ele foi tentar a primeira vez, ele ouviu uma canção. O vento trazia para ele e ele ouvia partes de uma canção. Ele falou, que loucura é essa? Além de tentar se matar, ainda estou ficando doido, né? Sumiu. Tentou a segunda vez, as vozes chegavam com a canção e falavam do amor de Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. Ele desce da sua varanda, desce do seu prédio e sai pelas ruas, procurando de onde vem aquela canção, de onde vem aquelas vozes. Chega no prédio onde nós como igreja nos reuníamos e entra na sala, em lágrimas, e conta a história dele. Foi um dos primeiros a conhecer o amor de Jesus por meio do ministério, né, que nós tínhamos naquele momento. Foi batizado, serviu ao Senhor em Concórdia, depois voltou para Uberlândia, que era a cidade de origem dele, e está lá servindo a Deus. Não é uma grande loucura o que Deus faz para alcançar uma pessoa? Uma loucura vocês saberem que Deus está levantando vocês. Uma loucura do bem, sabe? É algo fabuloso. Para que vocês possam ser instrumento nas mãos do Senhor para alcançar homens e mulheres, crianças, idosos, adolescentes, que estão fadados à morte sem Deus, né? E que mesmo que tenha muitas comunidades cristãs nessa cidade, ou na redondeza, só ouvirão do Senhor por meio de vocês. Isso não é para encher a nossa bola e dizer, está vendo quem nós somos, a importância? Não, é para mostrar como Deus é misericordiosamente bom e como Ele faz. Aí eu vou para a parte que eu pergunto para vocês. Vocês creem que o Senhor pode dar um lugar para vocês que vocês não têm condições de comprar? O grupo que nós tínhamos lá em Concórdia, há 31 anos atrás, era menor do que os que estão aqui. E um dia nós estávamos orando, gente. Orando, simplesmente orando. Não era uma reunião de oração. E o Espírito Santo falou assim, vou dar para vocês, nessa cidade, na nossa cidade em Concórdia, vou dar para vocês um lugar de honra, onde vocês me servirão. Assim. E aí eu compartilhei com a igreja. Tinha mais ou menos umas 25 pessoas na reunião. 10 foram embora, só nisso. Esse cara é doido. E aí eu não quero isso não. E se mandaram, aí ficaram somente uns 15 com a gente. Desses 15, quantos eram crianças? 4 eram crianças, então... E uma adolescente. Pensa o que é... 10 adultos. né? Força econômica? Nenhuma. Mas quem diz que Deus precisa do que nós temos? De nós o Senhor só exige uma coisa. E é uma coisa que Ele coloca em nós. Fé. Amém. Que nasce nele, vem para nós e volta para Ele. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, na convicção daquilo que eu ainda não vi. Mas não significa dizer que não exista. Porque o mundo natural é regido pelo sobrenatural. Eu gosto do texto que diz que Daniel estava orando, o maluco tirou 21 dias para orar e jejuar, e hoje o pessoal fica tentando repetir, né? A oração de Daniel, o jejum de Daniel. Cara, ninguém sabe como é que Daniel fez isso. Ele só fez uma vez, biblicamente falando. Né?
E de repente o cara está lá, o maluco está orando, e aí chega um anjo perto dele e fala assim: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você se dispôs a orar, que a tua oração foi respondida. E eu vim trazer a resposta da tua oração. Mas tinha uns demônios lá, na Pérsia, que não queriam deixar eu passar com a bênção. E foi necessário que Miguel viesse. Miga, né? Eu gosto de chamar ali. Na intimidade. Miga veio. Ficou lá batalhando. Eu escapei e vim trazer a bênção para você. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Para segurar a bênção do Senhor. Para discernir o que o Senhor está mostrando para vocês. Vocês são de uma região onde tem muitas saídas, né? Você está ali na 101, a saída tal, a saída tal, a saída tal. Aqui é a 100 e... Quem vem de lá para cá, de Itajaí, 151. 151. A gente desce para pegar ali, para ir para o endereço que a gente está. Né? E se erra uma entradinha, o que é que a gente faz? Tem que andar para achar uma outra. Dar uma volta grande, né? Quando Deus nos oferece as coisas, quando Ele nos mostra, nós temos que estar atentos. Porque se nós duvidarmos, a bênção passa. E talvez o ciclo para ela voltar seja um pouco longo para nós. Por isso nós temos que estar atentos. Tá? Lá em Concórdia, e eu espero que vocês um dia vão, como igreja, nos visitar, nós estamos num lugar muito agradável hoje. Lembra que eu disse que Deus disse: vou dar um lugar de honra para vocês me servirem? É um lugar de 48 mil metros quadrados. Piscinas, né? Os que conhecem, com piscina, com churrasqueira ampla. Né? Agora com uma escola sendo construída. E se eu disser para vocês que hoje na conta da igreja, na nossa conta como igreja, nós temos R$1.500. E nós estamos construindo uma obra de aproximadamente R$2.800.000. E todo mês nós pagamos a construtora. Todo mês. Ah, não, você está de brincadeira. Não estou de brincadeira. Está aqui, ó. Eu quero que vocês vejam com seus olhos que a terra há de comer. E é isso mesmo, tá? A não ser que tenha entrado agora que o Senhor já derramou. Ó. Cada comunidade local recebe uma diretriz daquilo que Deus dá para o pastor, que vai lhe pastorear. Então, o que eu vou dizer não serve para vocês aqui. Ok? Apenas a lição serve para vocês. Porque vocês têm que ouvir o que Deus colocou por meio dos pastores que o Senhor tem confiado a vocês. Mas quando nós chegamos em Concórdia, Deus me deu 3 diretrizes e eu compartilhei com a minha esposa e depois com toda a igreja. E quem congregou conosco, quem foi batizado conosco lá, sabe disso. A primeira diretriz é que apesar de ser prebendado é porque pastor não é funcionário de igreja. Então, apesar de ser prebendado pela igreja, nós não dependemos da igreja para viver. Nós dependemos de Deus. A segunda premissa é que nós não ajuntamos dinheiro. Nós temos um CNPJ, então temos que ter uma conta, para prestar conta. Mas tudo que entra, todo o investimento que entra, nós investimos na vida de missionários, nas construções, na escola, em tudo. Não há acúmulo. A terceira é que nós não temos momento de ofertório. Nós não temos. Não é que é errado não, tá? É super certo. Como eu disse, são diretrizes que Deus nos deu. Só funciona para nós porque foi o que o Senhor nos deu como diretrizes.
O que é que eu estou dizendo com isso para vocês? É que a lição para vocês é a seguinte: todas as vezes que nós fizermos o que Deus nos mandou fazer, Ele sempre nos suprirá. Amém. Sempre. Há mais ou menos um mês atrás, hoje um grande empresário na área do agro, lá de Sorriso, no Mato Grosso, o filho do Fátio, o Felipe, da qual a igreja comprou aquele local onde nós estamos, ele voltou à Concórdia porque ele queria falar comigo. Então ele foi lá, no local onde a igreja se reúne, e ele falou: pastor, em lágrimas, ele disse: eu vim aqui para dizer para você que Deus colocou no meu coração que eu vou ser investidor desses projetos da igreja. O mês passado, ele já depositou um valor e vem fazendo isso. Já ouviram falar do ministro Cabreira? Quem é da época, Antônio Cabreira, que foi ministro da Agricultura do Brasil? Ele foi, a convite nosso, falar para os professores lá em Concórdia. E a partir dali, Cabreira tornou-se um investidor nos projetos que Deus tem nos dado. Teve um mês que ele mandou um valor e que nós compramos em Bíblia, né? Ou melhor, ele comprou todas as Bíblias. Nós temos um projeto que é uma Bíblia em cada lar. É a minha grande ganância, colocar uma Bíblia na mão de cada pessoa. Antônio veio conosco dentro do carro e falou: tem Bíblia espalhada aqui atrás. E tem mesmo. Porque toda vez que nós colocamos a Bíblia na mão de alguém, essa pessoa passa de alguma forma a conhecer o amor e a graça de Deus. Então nunca ensinem as teorias ou os fundamentos de vocês para ninguém. Somente o que a palavra de Deus tem para cada pessoa. Amém. Apesar de pastorear essa igreja, Rafael não é dono da igreja. Vocês não são ovelhas do Rafael. Vocês são ovelhas de Jesus, pastoreado pelo Rafael e pela Cibele. Amém. Sabe por quê? Porque só tem igreja quem tem a mão furada. Mostra aí, meu filho. Tem? Não tem. Se não tem a mão furada, não tem direito de dizer que tem ovelha e que tem igreja. E quando eu falo para as pessoas assim, não, eu não... Ah, porque a sua igreja... Não tenho. Eu não tenho igreja nem ovelha. Isso não é retórico, não. Isso é real. Só tem igreja, só tem ovelha quem tem as mãos furadas. Amém. A noiva só pertence a um. Amém. Só pertence a ele. Aleluia. E o que é que nós somos? Somos súditos do reino. Amém. Nós somos súditos do reino. No reino de Deus só tem um trono e já está ocupado. Aleluia. Pertence ao Cordeiro. Todos nós, joelhos dobrados diante dele. Sim, eu profetizo, como homem de Deus que sei que sou, de que essa igreja tenha 2 vezes mais de tudo que nós, como igreja local, e vocês vão conhecer, de tudo que nós temos, que Deus dê em dobro para vocês. Amém. Isso faz com que vocês olhem pela nossa fidelidade ao Senhor, porque você fala: meu Deus, se eles forem fiéis, brincadeiras à parte, todas as vezes que nós nos colocamos na presença do Senhor, né, a glória de Deus se manifesta. Todas as vezes. Sempre. Ninguém resiste à glória de Deus. Amém. Não se espantem se de repente vizinhos, talvez até a pessoa que foi ao condomínio para dizer assim: ó, Deus, crente chato lá cantando, bata na porta, na porta de vocês para dizer assim: por que é que eu fico ouvindo aquela música que vocês cantam o tempo todo no meu ouvido? Porque esse lugar está impregnado de louvores. E que as pessoas não sintam alívio assim: upa, eles foram embora. Mas que pensem: para onde é que eles foram? Como é que eu posso achá-los? Eu quero o que eles têm. Um belo dia eu estava caminhando em Concórdia. Eu gosto de dizer nome porque quando você fala nome, as pessoas entendem que a história é real.
Vocês lembram que os que são de Concórdia era Marcísio e Mari? Ele foi gerente do Banco Bamerindos, um calvinho, para não chamar de careca, porque o meu amigo Elemar e o calvinho da Antonella está aqui. Eu estava passando em um lado da rua e a mulher disse assim para o marido dela: aquele homem tem alguma coisa que nós não temos. E ela desceu do apartamento onde ela estava, atravessou a rua correndo e disse para mim: o que é que o senhor tem que eu não tenho? Eu me senti privilegiado, porque na Bíblia conta a história de um tal de Eliseu, não é? Profeta, homem de Deus, que uma mulher fez a mesma coisa. Disse para o marido dela assim: aquele homem é um homem de Deus. Vamos ver o que ele tem para a gente? As pessoas estão observando a sua vida. Quando você entra e quando você sai. Porque você canta. Você profetiza por meio da sua voz. Que há um Deus nos céus e Ele é o seu Senhor. E as pessoas vão querer saber o que você tem, que elas não têm ainda. Elas não têm ainda e elas querem isso. Que essa comunidade, ela brilhe de tal maneira que o brilho incomode os olhos das pessoas e que elas corram em direção... Vocês já viram como é que as mariposas, os bichinhos, como é que eles morrem? Eles vão em direção à luz, né? E... No nosso caso, não é para a morte, é para a vida. Que as nossas vidas sejam atrativas como a dos nossos irmãos há quase 2000 anos atrás foram atrativas para as pessoas que disseram: o que é que esse pessoal tem? Porque que eles estão falando uma língua diferente, mas nós conseguimos entender o que eles estão dizendo na nossa própria língua. A igreja é a mesma. Nós não somos a igreja, nós somos a mesma igreja do Senhor. Os nossos irmãos começaram. Cabe a nós continuar até o dia que o Senhor, ou nos chamar, ou o toque do chofar nos atraia para Deus, de continuar a fazer o que a igreja sempre fez. Testemunhar do poder e da glória de Cristo Jesus. Amém. Vocês não foram chamados para angariar dinheiro, fundo, para nada. Vocês foram chamados para servir a Deus. Amém. Ele faz a provisão. Ele abre o mar. Ele abre o rio. Ele faz a muralha cair. Né? A palavra diz, ele coloca rei e tira rei. Ele faz toda a provisão. Ele quem salva. Ele quem cura. Ele quem batiza com o Espírito Santo, quadrangular, ó, e leva para o céu. Então, os nossos irmãos da quadrangular também estão certos, né? O princípio é o mesmo. A palavra é a mesma. Nunca tentem subir para um lugar que não pertence a vocês. Jamais. Nunca achem que Deus levantou vocês porque as outras estão erradas. Mas porque Deus tem propostas. Uma vez um irmãozinho disse para mim assim: pastor, eu estou orando para cair as barreiras denominacionais, os CNPJs acabarem, nós virávamos um povo só. Eu falei: Deus me livre. Deus me livre. Eu gosto assim, irmão. Tu vê uma irmãzinha da Deus é Amor, os cabelos da perna tudo lá em cima, quase de bigode, servindo a Deus. Tu vê uma outra irmã lá, tá, um irmãozinho lá com o bigodinho aquele de quen-quen só em cima dos lábios. Está gravando esse negócio, né? Ou um cara de barba branca. Né? Sem preconceito, a gente. Você vê aquela que gosta de usar calça, aquela que gosta de usar saia. E Deus usa tudo isso para que o nome dele seja glorificado. Amém.
E as pessoas sejam atraídas ao amor dele e ao Filho que morreu na cruz. Né? Uma certa vez, e aí eu vou encerrar com isso para vocês, eu estava no meu gabinete pastoral e uma senhora agendou de conversar comigo. Eu não a conhecia, ela não era membro da igreja que eu pastorei. E quando ela chegou na porta do gabinete, a secretária a atendeu, ela veio, e quando ela chegou assim, ela disse para mim assim, o senhor é o pastor Josué? Eu falei, sim. E ela disse, já vou lhe dizendo, eu sou católica apostólica romana. Não vou mudar de fé, não tenho essa intenção. Eu falei, aham. Aí eu disse para ela assim, a senhora me conhece? Há quanto tempo? Ela falou, não, estou lhe conhecendo agora. Eu também não conheço a senhora. Mas eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Pode. Por que a senhora é católica apostólica romana? Ela falou, porque os meus pais? Não sei. Aí eu disse para ela assim, então agora eu vou dizer para a senhora, eu sou católico, eu sou apostólico, eu só não sou romano. Eu sou católico porque eu conheço o significado da palavra e sei que a igreja, seja ela qual for, igreja, se ela é cristã, ela também é católica. Eu sou apostólico porque eu creio nas doutrinas que foram ensinadas pelos apóstolos. Eu não sou romano porque eu não nasci em Roma. E naquele dia, aquela senhora entregou a vida a Cristo. Eu não a convidei para vir congregar na igreja que eu pastorei. Porque isso só quem pode fazer é o Senhor. Ele tem pessoas certas para os seus projetos. Tem. Deixem Deus agir na vida das pessoas. Sejam apenas instrumento. E não deem cabeçada nas portas de vidro. A minha oração, vocês têm um aliado de oração. Tá? Agora, vocês têm um aliado de oração. Nós estaremos orando por vocês, seremos apoio no que for necessário. Certo? E logo, logo. Não é para muito tempo. Vocês vão ver o que Deus vai fazer no meio de vocês. Perseverem. A palavra é essa. Perseverem. Apenas perseverem em obedecer. Porque nós temos um problema seríssimo. Nós gostamos de interferir no que Deus faz. E é capaz de nós dizermos para Deus, olha, se você seguisse o meu conselho. Lembra de Adão e Eva? Quando Deus disse para ele assim, olha, do fruto que está no meio do jardim, você vai poder comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Satanás veio com outra proposta e disse para Adão e para Eva, para os dois, tá? Não é somente para a mulher. Falou, come, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Aí a Bíblia diz assim, e ela comeu e levou para o marido dela a proposta. Olha, o caboclo lá disse que o negócio é bom. Vamos fazer do jeito dele? Do jeito de Deus parece que é tão fácil. Porque do jeito de Deus era fácil. Era só não comer da árvore que Deus disse, não coma. E toda vez que nós fizermos do nosso jeito, pode ter certeza, vai dar errado. Prosperem no Senhor. Amém. Amém. Não parem diante da margem do rio. Coloca o pé na água. O rio vai obedecer. O rio vai sair da frente. O mar vai sair da frente. Não tenha medo. Tenha. Mas vá mesmo com medo. Mesmo com medo. Se foi Deus que mandou, mesmo com medo, vá. Porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então vai com medo, você ama Deus. Você está nele. Quando você chegar diante do gigante, o gigante vai sair da sua frente. Porque o amor de Deus vai invadir você e vai falar, Ele me ama, Ele se importa comigo. Sai. Deus abençoe, pastor. Amém.
frutifiquem. Amém. Apoie esse homem. Entra debaixo, seja ombro para ele. Amém. As lutas vão continuar vindo. Vão. Né? Talvez um dia você olhe e pergunte, cadê os fundadores? Hoje nós olhamos, alguns dos nossos fundadores fizeram parte de diretoria, estão aqui, ó. Né? E Deus levanta outros. Alguns foram enviados para missões, para a missão fora do país. Estão lá, são sustentados pela igreja, são auxiliados pela igreja. Deus levanta outro. Alguns que eram do Ministério de Cântico, Louvor e Adoração, que foram treinados para isso. Deus levanta outros. Isso é uma coisa que eu sei, que depois que abre, nunca mais fecha a porta. É a igreja. Uma vez disseram assim, pastor, tem duas coisas que é uma praga, igreja e bar. Só que eu já vi vários bares fechando as portas porque faliram. Você nunca vai ver uma igreja fechar as portas porque faliu. Porque o dono da igreja jamais deixará ela mendigar o pão. Amém. Quero orar por vocês. Querido Jesus, meu amigo Jesus, Senhor de toda a glória, honra, louvores a Ti pertencem. Tudo é Teu, Senhor. E a Tua palavra diz que tudo, Senhor amado, tudo é nosso. E nós somos de Cristo. E Cristo de Deus. Ensina-nos, ó Deus, a usar da maneira correta todas as ferramentas que o Senhor tem proporcionado para nós. Amém, Senhor. Sim, Ensina-nos a ver, Senhor, os nossos cabelos clarearem, embranquecerem, as rugas chegarem, Senhor, em nós, para compreender que nós temos um tempo determinado, dado pelo Senhor, para o serviço. Amém. Ajude-nos a treinar outros, Senhor, a ver o que nós estamos vendo no Senhor. Sim, Jesus. Amém. Ajude-nos a compreender, Senhor, que a obra é Tua Sim. e que o Senhor não divide a Sua glória com ninguém. Aleluia. Graças Te damos por essa igreja, Senhor. Essa comunidade que nasce no Senhor, Sim, Senhor. que talvez esteja procurando o local, Senhor, que Tu já tens guardado. E na hora certa Tu vais abrir os olhos do Teu servo, dos Teus filhos, e eles vão entrar, Senhor amado, na possessão da bênção que o Senhor tem para as suas vidas. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, eu oro e agradeço. E os abençoo com porção dobrada de tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós como igreja local. E que eles usem bem isso, Pai. Amém.